Senhor, professores, sou professora Raquel Monteiro e estou aqui trazendo para vocês o nosso subsídio bíblico, didático e pedagógico do nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana, nós estamos estudando a lição de número 3, que tem por título Fé para crer que Deus existe. Nosso texto principal está localizado em Salmos 100, verso 3, que nos diz o seguinte: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Nosso resumo da lição nos diz o seguinte: cremos no Deus Pai e que Ele é galardoador dos que o buscam. Nossos objetivos da lição são os seguintes: apresentar as doutrinas que creem na existência de Deus e as que negam, explicar que cremos a respeito de Deus e compreender que Deus é a razão de tudo. Esta lição, ela compõe a nossa lição do último trimestre do ano de 2023, que tem por tema central a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Então, essa lição aqui, escrita pelo nosso comentarista da nossa terra natal, né, esse nosso pastor Eduardo Leandro, que está trazendo para nós uns subsídios maravilhosos, né? A lição comentada por ele, já participou aqui conosco em algumas semanas, trazendo assim o seu ponto de vista, o seu modo de apresentar a lição. E nós aqui estamos trazendo a lição de número 3 para compartilhar com os professores. Nosso texto bíblico está localizado em Salmo 139, os versos do 1 ao 12. Você pode fazer essa leitura de forma alternada, voluntária com seus alunos ou ainda coletiva, certo? E essa lição, ela é muito importante porque ela é uma lição que ela traz os fundamentos da nossa doutrina, né? Nós temos aqui um legado, né? Nós cremos, nós temos a nossa doutrina e nós vamos apresentar aqui. É muito importante, né? Para que o jovem, ele tenha essa consolidação, né? Quais são as doutrinas que nós cremos, que nós acreditamos, que nós seguimos como nossa regra de fé e prática, né? Então, essa lição é uma lição doutrinária, de viés apologético e que busca sanar, trazer algumas questões atuais da sociedade que vêm, né, muitas vezes de encontro aos nossos jovens dentro das universidades, no ambiente de trabalho, e é muito importante trazer esses fundamentos porque vai contribuir para que esses jovens tenham a fé cristã, né, fundamentada na palavra e que saibam dizer quais são as doutrinas, né, que eles acreditam e o porquê, a razão da vossa fé, né? Esse que é o tema central, né, da nossa lição. Então, essa lição é muito importante porque ela traz, né, aqui nós temos 3 tópicos. O primeiro tópico nos diz as doutrinas que creem na existência de Deus e as que negam. O tópico 2 nos diz o que cremos a respeito de Deus. E por fim, o tópico 3 diz, Deus é a razão de tudo. Então, essa lição, ela traz aqui um panorama geral, né, da doutrina sobre Deus e nós vamos estudar alguns detalhes, né? Quais são as doutrinas que creem em Deus, né? Quais são as doutrinas que negam a Deus? O que essas doutrinas têm em comum hoje na sociedade? O que elas trazem, né? Onde elas estão fundamentadas? Então, é muito importante que o jovem conheça, né? Até porque ele muitas vezes vai precisar respaldar seus argumentos, suas respostas diante de desafios que poderão suceder na sua vida cotidiana. Então é muito importante que o professor esteja ali apresentando o motivo pelo qual essa lição está sendo trazida aqui neste momento para os jovens, né? Então, no tópico 1, ele já traz, né, aqui o que é o teísmo, né? E é importante que o professor ele fale bastante sobre essa doutrina, né? Que ele traga aqui, né, essa filosofia, essa doutrina que diz exatamente que é baseada na teologia e crê na existência de Deus criador, Deus pessoal e preservador de tudo que existe. Então, a nossa fé nos leva a acreditar nesta doutrina, a doutrina do teísmo, né? Teos, que significa Deus, então os teístas acreditam em Deus, então nós cremos em Deus. E nós temos também, no subtópico 2, o ateísmo, né? Esse A aí é um A de negação, certo? Então, teísmo, ateísmo, aquele que não é
não crê em Deus, certo? Então, é uma oposição, né? E essa doutrina, ela se divide aqui, conforme o comentarista nos traz, em três tipos, né? O especulativo, que é exatamente um sistema filosófico, né? Que exclui a realidade de Deus, simplesmente Deus não existe na realidade dele. O prático, que é a atitude daqueles que creem, mas na realidade vivem como se não crescem, né? Então, o que quer dizer isso, né? Deus está lá, eu estou aqui, para mim tanto faz, né? É um cristianismo, uma doutrina em que não acredita no poder de Deus, na existência de Deus. Ele pode até crer, ele até existe, mas ele está lá, eu estou aqui, não tem nada a ver com a minha vida. E, por fim, o militante, né? Que esse é o tipo mais grave. Geralmente, esse aqui, ele procura provar, trazer ali que realmente Deus não existe, certo? E quer trazer realmente esse ponto de vista em todas as suas discussões. Então, ele milita mesmo a causa em que Deus não existe. Então, é muito importante que o professor, nesse primeiro tópico aqui, faça essa contextualização. Que doutrinas são essas? Será que existem outras doutrinas, outras linhas de pensamento que advém dessa corrente ateísta, né? Nós sabemos que sim, na lição anterior dos adultos, nós estudamos também algumas correntes, né? Filosóficas que trazem nesse cunho, assim, essa realidade de exclusão de Deus, muitas vezes colocando o homem como centro. E aí a gente pode perceber isso em pequenas atitudes, em pequenas filosofias, mas que tem lá aquela marca. Então é muito importante deixar destacar isso para os seus alunos. E o nosso subtópico 3 fala sobre exatamente essa argumentação clara, né? Que nós cremos em um Deus imanente e que está perto de nós e o suficiente para nos ouvir e ter comunhão conosco, né? É muito importante destacar que aqui, né, nessa parte, o professor pode trazer a declaração de fé, tá? A nossa declaração de fé, que é exatamente esse livro em que reúne as doutrinas em que nós cremos, né? E na sua página 31 até a página 38, ele vai trazer aqui exatamente só um capítulo sobre Deus, né? E ele vai falar aqui, né, no que nós cremos num Deus supremo, criador dos céus e da terra. E aqui, seguindo, né, inclusive eu vou aproveitar esse material aqui e solicitar ao professor que ele pode, né, utilizar depois para fazer uma dinâmica em sala, uma atividade, um exercício, certo? E ele vai falar aqui sobre os atributos naturais de Deus, os atributos morais, os atributos de poder e sobre o nome Deus, né? E ele traz aqui várias questões, eu não vou destrinchar aqui, é importante que o professor de EBD, ele tenha uma declaração de fé, certo? Sempre na sua biblioteca. Por quê? Porque esse material aqui traz exatamente as doutrinas, né? E nós estamos trabalhando as doutrinas nesse trimestre. Então é importante que o professor tenha a declaração de fé como fundamento, inclusive porque várias vezes o próprio comentarista, ele traz citações e comenta também sobre a nossa declaração de fé. Então fica aí a dica do primeiro tópico. No segundo tópico, aqui vai falar sobre o que cremos a respeito de Deus, né? O que nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas que creem em Deus, né, crentes, cremos em quê? Sobre o quê? Nós cremos que Deus é eterno, e aqui vai falar exatamente dessa infinitude de Deus, né? Deus é infinito, né? E vai mostrar aqui que ele é o princípio, ele é o fim. Isso aqui também é trazido na nossa declaração de fé. É muito importante que o professor sempre, inclusive, se puder levar para a sala de aula, nesse dia é importante que o professor traga isso. Por quê? Porque vai facilitar, né, o manuseio. Ele pode até pedir que algum aluno, em algum momento, abra essa lição. Aí depois o nosso subtópico vai falar sobre Deus é onipotente, certo? E aí, novamente, nós estamos aqui trabalhando com um atributo de Deus, tá? Ele vai falar aqui da onipotência de Deus, né? Que são os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, né? A onipotência é incomunicável, só ele tem todo o poder. Ele não
compartilhou conosco essas características, né? Então, são perfeições exclusivas de Deus, que são os atributos de poder. Quais são? Onipotência, onisciência, onipresença. E diz aqui que Deus tem todo o poder e detém todo o conhecimento, né? Então, este manual, né, essa declaração vai trazer muito subsídio para fortalecer o nosso tópico 2, né, o nosso subtópico 2 e 3 também, mais especificamente. E o 3, né, vai falar sobre a onipresença de Deus, que também é um dos seus atributos destacados na nossa declaração de fé. É importante, professor, trazer o conceito, né, de cada atributo, o que é eterno, o que é onipotente, o que é onipresente, certo? Onisciente também tem aqui, não traz na lição, né, esse detalhe, mas é importante. E também Deus Trino. Eu coloquei aqui como destaque Deus Trino, é importante você trazer isso para os seus alunos, porque a Trindade também é uma doutrina em que nós cremos, né? Então é muito importante frisar isso para os nossos alunos. Nós não cremos num Deus único apenas, né? O único Deus, obviamente, mas nós cremos num Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o próximo capítulo que se segue após os atributos de Deus, né? Então, logo após ele apresenta Deus, quem é Deus, seus atributos, ele apresenta Deus Trino, ele vai falar sobre a Trindade. Então, é importante que o professor destaque também esse detalhe aqui para seus alunos. E aí, é importante, quando o professor estiver falando aqui para seus alunos, trazer a importância de um jovem desenvolver uma experiência com Deus. Porque, olha, se o jovem, ele estuda que Deus é eterno, ele estuda que Deus é onipotente, que ele é onipresente, que ele é onisciente, mas esse jovem, ele não vivencia em sua prática isso, pode-se dizer que seriam teorias apresentadas aos alunos, mas quando o aluno, ele é um jovem crente, que ele busca e vivencia o poder de Deus, ele vivencia a onipresença de Deus na sua vida, ele começa a pensar sobre Deus como um ser diferente. Então, não é um ser supremo que está lá em cima e eu aqui embaixo. Não, ele passa a perceber que Deus é um ser que conhece todas as coisas. Como ele diz aqui no final, ele é real e conhece todas as coisas. Por isso, viva em conformidade com a vontade dele. Então, a importância de ter uma ligação com Deus, de ter uma relação com Deus. Não é só um ser supremo que está lá distante e eu não sou indigno de chegar aos seus pés. Sim, nós somos indignos, mas ele nos dá abertura para que possamos desenvolver intimidade com ele, para que possamos, assim, o conhecê-lo de perto, né? Conhecer esse Deus que tem esses atributos. E o nosso tópico 3 vai falar exatamente sobre Deus é a razão de tudo, né? Então, quando nós passamos a viver, e aí é todo um avanço, né? Uma linha do tempo. Quando o jovem, ele aceita a Cristo, ele conhece a Deus, ele vai desenvolver experiências, né? Porque no próprio livro, né, de Romanos diz, né, que a experiência produz, né? A paciência produz a experiência produz e não traz a tribulação. Não estou localizando aqui direitinho para mostrar, né? Mas é importante que o professor, ele traga isso para os seus alunos, né? Mostrando a importância do aluno desenvolver uma intimidade com Deus, porque é isso que vai garantir, né, que esse aluno tenha um relacionamento com Deus, né? O professor, ele vai mostrar ao aluno que ele pode sim, né, ter um envolvimento, né, com Deus onisciente, onipresente, onipotente, eterno. Mas o que isso significa enquanto prática? O que é que ele vivenciou da sua intimidade com Deus que ele vai realmente reconhecer em termos pragmáticos quem é esse Deus na vida dele, né? Então, é preciso
desenvolver a tribulação, produzir a paciência, a esperança, a experiência não traz confusão. Então é importante trazer ali esse desenvolvimento do jovem cristão, né? E aqui, no nosso subtópico 2, diz, preparado para cumprir a vontade dele. Aí aqui o autor, né, da lição, ele traz o exemplo do profeta Jonas, né? Por que Jonas teve esse ato de rebeldia? Porque ele ainda não conhecia a intenção de Deus com aquele povo. Ele sabia que Deus ele era todo-poderoso, ele tinha alguns conhecimentos de Deus, mas as suas misericórdias, Deus queria mostrar a Jonas que ele tinha misericórdia daquele povo e que através dele aquele povo seria alcançado. Então é muito importante, né? Porque aqui Jonas não priorizou a vontade de Deus e só depois de passar por todo o processo foi que ele compreendeu, né? Que ele precisava cumprir a vontade do Senhor. E mesmo assim aqui ainda diz a lição que Deus não desistiu de Jonas, né? Levou ele para um processo, trabalhou na vida dele e no fim Jonas cumpriu, né, o chamado, aquilo que o Senhor tinha para ele. Então, Deus é a razão de tudo. Esse é o tema central do tópico 3, exatamente porque nós precisamos estar voltados para ele, porque a vida do jovem cristão, né, de todos nós que temos a Deus, não tem sentido quando nós nos afastamos de Deus e do centro da sua vontade, porque as coisas ficam sem rumo, né? E aqui ele fala dessa importância, né, de observar a vontade do Senhor como centro de nossas vidas. Por quê? Porque ele é a razão da nossa existência. E o nosso subtópico 3 vai falar, Deus age como quer, né? Precisamos entender que Deus não age de acordo com a nossa vontade, os seus planos são perfeitos, né? Eles são maiores, né? Os planos de Deus são maiores, os pensamentos de Deus são maiores, em lugares altos, enquanto nós temos a visão limitada. E aqui é muito importante, né? Em alguns capítulos de Isaías, né? Por exemplo, como Isaías 40, ele vai usar o capítulo inteiro só para falar da grandeza de Deus e como ele age, como quer. A nuvem, as nuvens são o pó dos seus pés, e ele pega a terra e coloca em balança de precisão. Então, assim, como Deus é grandioso, como Deus é tremendo. Então, é muito importante, né? O livro também de Naum, capítulo 1, também vai falar a primeira parte toda só sobre a grandeza de Deus. Então, os profetas, eles tinham uma dimensão da grandeza do nosso Deus, né? Não só Isaías nem Naum, dentre outros também, mas porque eles vivenciaram de perto os atributos, o poder, a razão da existência de Deus. Vivenciaram de perto, pela vida deles, eles passaram a conhecer Deus de perto, né? E aí é muito importante que o jovem desenvolva esse conhecimento, né? O nosso amado Jó, né, que sofreu tanto, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de perto. Ou seja, ele teve uma experiência real com Deus, mesmo diante de todo o sofrimento, ele obteve ali uma experiência. Então, o professor é importante deixar destacado para seu aluno que ele precisa desenvolver experiências com Deus para crer, né, neste Deus que lhe é pregado muitas vezes pelos seus pais. Às vezes aquela criança cresce ali, Deus, 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 mas ele não tem uma experiência íntima, uma experiência pessoal. E aí é importante que o professor seja esse veículo, né? Se você jovem ainda não tem uma experiência íntima, real, próxima com Deus, comece a buscar e comece a pedir a Deus que lhe dê experiências com Ele, porque só a partir daí é que o jovem vai conseguir desenvolver e vai compreender Deus como a razão de tudo, como afirma o nosso tópico 3, né? Então, essas são as dicas bíblicas que o professor não pode deixar de trazer no domingo para seus alunos. Agora o nosso
momento EBD, caro professor, nós estamos no final do trimestre, mas não deixe de fazer aquele convite especial para o seu aluno. 5 minutinhos do culto, do ensaio da mocidade, até do ciclo de oração, você pode convidar os jovens, né, os jovens a participarem da aula da EBD. Ainda dá tempo, estamos na 3ª lição. Convide aquele jovem que está desanimado, que deixou de frequentar, ou ainda aquele que nunca teve coragem de começar a frequentar. Traga esse aluno para a sua sala e mostre para ele o quanto a EBD é importante na vida dele, o quanto ele tem a aprender na EBD. Não deixe de fazer o momento EBD em sua congregação. E agora nossas dicas, né, didático-pedagógicas para auxiliar a sua aula, incrementar aí, trazer algumas sugestões, né? Nossa sugestão dessa semana está muito interessante, tem uma discussão aqui que nosso pastor Eduardo propõe no livro, na página 17, né? Ele diz para que o professor divida, né, a turma em grupos, né, em 2 grupos, e dê um tempo para esse grupo para responder a seguinte questão: quais são os obstáculos que enfrentamos ao revelar fora da igreja e junto aos não cristãos que cremos em Deus Pai? O professor vai usar aí uns minutinhos, vai dividir os grupos, entregar essa pergunta, você pode transcrever, né, num papelzinho, entregar para cada grupo e pedir que eles tragam a resposta. Posteriormente, né, você vai reunir esses alunos formando um único grupo, vai ouvir as respostas de cada um e depois vai fazer as considerações, né, falando sobre a existência de Deus é revelada mediante a humanidade, trazida para nós através da sua palavra. Então é muito importante que o professor tenha esse momento aqui de dinâmica, né, de mostrar. Nossa segunda sugestão, como o professor Pedro semana passada, são questões para incentivar o estudo, né, sobre Deus. Então o professor ele vai trazer perguntas, certo? Sobre os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus comunicáveis, incomunicáveis? É importante que o professor tenha mencionado isso em algum momento na sua aula. O que é onipresença, o que é onipotência, o que é onisciência, para pedir, né, fazer essas perguntas em sala para saber se o seu aluno está conseguindo compreender a essência, né, da lição ministrada naquela semana. Por quê? Porque são lições doutrinárias, são lições com embasamento bíblico denso, né, com embasamento bíblico bem considerável. Então é importante que esteja consolidado a cada lição, o seu aluno tenha condições de dizer, por exemplo, na lição 1, o que é fé? Quais são os 3 tipos de fé? Na lição 2, né, ele está aqui observando sobre o livro de Deus, o que é que a Bíblia tem, quais são as características. Terceira lição, Deus existe. Como é que eu provo? Como é que eu creio? Eu preciso de fé para crer que Deus existe. Então, quais são os atributos desse Deus? Então, é importante que a cada domingo vá se consolidando nos seus alunos as doutrinas que nós cremos, que elas fundamentam e são a base, né, da apologética cristã, né, para nós defendermos, para nós estarmos com argumentos sólidos, embasados para defender, né, as nossas crenças, as nossas doutrinas, as quais fundamentam a nossa fé, né? Então, foram essas nossas dicas e sugestões e subsídios para a sua aula no domingo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu ministério. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Que Deus abençoe a sua aula no domingo.